Uma regra entre os roteiristas de filmes em que há um embate entre o bem e o mal é que o vilão será sempre muito mais interessante se ele não se enxergar como vilão. Quando o bandido do filme se vê como o herói de sua própria história e acha que está fazendo algo de bom, ele ganha profundidade, um elemento trágico, tipo Thanos. Afinal, o cara se auto-engana para justificar o mal que causa. Isso também acontece na vida real. Tem gente tão sem noção sobre o mal que causa aos outros que conta suas picaretagens como se fossem atos heróicos. Como o Lula, que falou em público sobre como ajudou a soltar 10 sequestradores, achando que isso era algo bom. Em vídeo que viralizou ontem, Lula conta como ajudou a soltar 10 sequestradores que eram terroristas de esquerda. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Ninguém solta a mão de ninguém, principalmente quando é tudo bandido, né? Primeira observação: Renan Calheiros, ministro da Justiça. É incrível o Brasil ter sobrevivido a isso. Segunda observação: interessante a escolha de palavras do Lula, que sempre se refere aos bandidos como jovens. Ele falou isso também na famosa fala sobre os jovens ser presos só porque roubou um celular. Agora, o que Lula não conta é que esses sequestradores foram mentores da facção PCC. O ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, que era secretário de Segurança Pública de São Paulo em 1989, afirma que o convívio de criminosos comuns com os sequestradores do empresário Abílio Diniz na penitenciária do estado no Carandiru resultou no embrião que gerou o primeiro comando da capital. Nos 10 anos em que cumpriram pena, os sequestradores conviveram com presos comuns, entre eles o jovem ladrão Marco William Hernandes Camacho, o Marcola, que mais tarde lideraria o PCC. Em entrevista de 2014 para o Último Segundo, Fleury disse, abre aspas, os sequestradores do Abílio Diniz causaram um grande mal às prisões. O PCC nasceu do convívio com eles e se estruturou a partir de 1994. Os sequestradores faziam parte da organização terrorista MIR. Eles faziam vários sequestros pela América Latina e o dinheiro do resgate era usado para financiar partidos de esquerda. Segundo um dos próprios sequestradores, essa estratégia havia sido planejada em uma reunião em Buenos Aires em 1988, com participação de um funcionário do Birô de Cuba. Alguns dos estrangeiros envolvidos se apresentaram como salvadorenhos e chegaram a participar de uma reunião na Câmara de Vereadores da capital, à época presidida pelo senador Eduardo Suplicy, como refugiados políticos. Pouca gente lembra, mas com os sequestradores foram apreendidas agendas com os nomes e telefones de alguns dirigentes petistas. As agendas sumiram misteriosamente até dos processos.
Os sequestradores, um grupo de esquerda que reunia gente de vários países, entraram em uma greve de fome. Depois disso e de uma campanha apoiada pelo PT, especialmente por Lula, os 9 estrangeiros foram mandados de volta para seus países, Canadá, Chile e Argentina. O único brasileiro do grupo, o professor de História e um dos fundadores do PT do Ceará, Raimundo Rosélio da Costa Freire, foi indultado. Depois voltou a ser preso por tráfico de drogas. Ou seja, só gente boa, né? Tem gente que acha que Lula foi ludibriado pelos sequestradores, mas não. A história nos mostra que, quando os bandidos são de esquerda, Lula e o PT os protegem. É como uma irmandade internacional de criminosos que ajudam uns aos outros. Basta lembrar que Lula e o PT também deram refúgio a outro terrorista comunista, o homicida confesso Cesare Battisti. E os mesmos sequestradores que Lula ajudou, ajudaram a criar o PCC. Coincidência? É bizarro como a justiça, seja comum ou o TSE, ainda permite que o PT exista. Mas sabe por que isso acontece? Porque o PT engoliu as instituições de dentro para fora, corrompendo processos e pessoas. Talvez o último elo a ser estabelecido seja o das Forças Armadas. Se isso acontecer, não haverá retorno. Seremos uma Venezuela. Há alguns meses, o PT decidiu que não ia deixar mais o Lula improvisar nos discursos e sempre preparar o texto que ele ia falar. Afinal, sempre que ele falava o que realmente pensava, como sobre o aborto, a ostentação da classe média ou chamar o MST para governar com ele, o bandidinho sem dedinho queimava o próprio filme. Agora a gente vê que esse plano não deu certo. Fala mais, Lula, fala! Acredite no seu potencial. A gente está aqui, gravando e compartilhando. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.